Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vamos começar esse vídeo sobre um assunto muito interessante, uma pessoa muitíssimo famosa, um cara chamado Jesus Cristo. E essa mensagem ela é destinada a todos, né, para que conheçam o que disse essa pessoa ou essa personagem, dependendo de como você quiser interpretar a existência ou não dessa figura chamada Jesus Cristo. Mas o fato é que hoje muitas pessoas se dizem cristãs e realmente a gente tem que ver se o que Jesus Cristo disse está de acordo com o que essas pessoas fazem na forma de comportamento. Então, o meu objetivo nesse vídeo é justamente fazer 5 coisas a esse respeito. Primeiro, eu quero ver o que diz a Bíblia, né? E os profetas sobre esses assuntos relacionados a diferenças sociais, se a gente deve cultuar a ignorância ou o conhecimento, quais são os perigos da perda da liberdade e qual é o nosso papel perante os nossos companheiros e irmãos seres humanos. Em segundo lugar, eu quero contrastar os ensinamentos de Jesus Cristo com o comportamento de certas pessoas que se dizem cristãs. Em terceiro lugar, eu quero colocar o link para o download gratuito do livro e do audiobook que eu fiz, chamado Liberdade Não é Brincadeira, justamente para o público cristão. E no final eu vou divulgar o link da vaquinha que a gente está fazendo para poder imprimir 1000 cópias desse livro para distribuir gratuitamente para a população. Então, esse não é um livro exatamente para pedir dinheiro para imprimir o livreto, mas é para tratar do assunto. Se você achar que a causa vale a sua doação, você fica à vontade. Caso contrário, você pode ler o livro gratuitamente, é só fazer download. Eu só queria que você me escutasse para a gente caminhar junto e ver se procede uma pessoa com certo tipo de comportamento dizer que é cristã. Bom, então, para começar, eu vou dizer uma frase que eu aprendi com os cristãos, que é justamente a graça e a paz do Senhor. Não só com os cristãos, mas todas as religiões, elas têm a saudação desejando essa graça e essa paz transcendental, essa consolação existencial a partir de um ser perfeito e nascido, amoroso, etc. Isso aí as pessoas chamam de Deus. Então é o que desejamos a todos. Eu tenho aprendido muitas coisas com a esquerda protestante, né? Eu fiz uma pergunta no Twitter, perguntei, existe grupo de cristão de esquerda? E aí recebi uma lista de links. Essa lista de links eu coloquei no final desse livro também, tá? Só clicar e acessar todos esses grupos muito interessantes, como a esquerda protestante, o Movimento de Trabalhadores Cristãos, a Caritas Brasileira, a CNBB, a Associação Bíblica Universitária. São muitas pessoas, muitos grupos progressistas que realmente eles são congruentes com o ensinamento e a pregação de Jesus Cristo, né? Ao contrário de certas outras personalidades. Bom, são muitos movimentos que eu não conhecia e eles sempre se lembram dessa relação total, como Jesus também se lembrava, entre o pessoal e o comunitário. Qual é o ensinamento basicamente? Que o egoísmo ele não rende, não tem como você ser egoísta e ser cristão ao mesmo tempo. Jesus Cristo não era egoísta, né? Vários episódios. Jesus ele andava com os aleijados, os leprosos, as mulheres ameaçadas, as viúvas abandonadas, os doentes, os pobres, os humilhados, né? E não tinha um comportamento elitista e também não ficava tentando negociar a própria salvação ou comprando coisas para mostrar para o irmão que ele recebeu uma graça do Senhor maior do que a do irmão. Jesus não fica fazendo comparação. Toda comparação é uma forma de violência, né? Tudo bem. Então nós queremos mostrar o quê? Que a partir das Escrituras de Jesus Cristo, nós temos que concluir que somos todos interdependentes, somos todos irmãos, amai-vos uns aos outros. Está escrito isso, não está escrito competir um com o outro, explorar o outro. Não é esse o ensinamento de Jesus Cristo. Por consequência, mostrar que o egoísmo pregado pelo capitalismo, desenfreado na forma do neoliberalismo, ele não é sustentável, ele vai destruir o planeta, vai matar todas as pessoas. E ele também não é cristão, né? Não é nem um pouco solidário. Em terceiro lugar,
a gente tem que mostrar que a igreja ela precisa sair das trevas. Tem muita igreja hoje que se converteu num lugar horroroso. Deus fugiu dessa igreja, porque não tem como você ficar num lugar totalmente corrompido. É como se fossem os fariseus do tempo de Jesus. As pessoas vão para a igreja e chega lá, sai pior do que chegou. Né? Tamanha a loucura e outros procedimentos que todo mundo conhece só em algumas igrejas. Tá. Então, ele nos lembra, eu estou me baseando aqui no ensinamento que eu aprendi com o pastor Ariovaldo, né? Ele nos lembra que a igreja ela tem duas partes, né? Ela tem a pregação e ela tem a diaconia. O que significa a pregação? Qual é a função da igreja? É a pregação e a diaconia. A pregação, o papel do pregador é interpretar as escrituras e aplicar nos exemplos da vida diária daquela comunidade. Essa técnica se chama homilética. Isso aí é a técnica da pregação. É o que os pastores estudam, os oradores, os políticos. Isso aí se chama sermão, homilia. Né? Então, é em formato de sermão. A pregação. Então, você interpreta e aplica. E a diaconia é justamente as boas ações, as práticas, né? Os exemplos, o enfrentamento contra a ignorância, contra a opressão, etc. Então, o que precisa nessa igreja é justamente ter caráter, né? E quando a gente fala de caráter, o que isso quer dizer? Caráter é uma palavra meio ampla. Então, vamos ler aqui Efésios 6, que diz, abre aspas, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois nosso combate não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões dos astros. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus. E aí segue Paulo explicando nessa carta o que é a armadura de Deus. E essa armadura de Deus é o caráter que o cristão adquire depois de uma conversão verdadeira, conforme a gente vai ver. Então, nessa armadura de Deus, em Efésios 6, está escrito que o cinturão é o cinturão da verdade, aquele que protege os seus rins. E essa verdade, obviamente, é a verdade trazida pelo amor de Jesus Cristo. Então, o que protege as suas vísceras é um cinturão de verdade. A sua couraça é a couraça da justiça. O calçado é a paz. É a preparação do evangelho da paz. As sandálias dessa armadura são a paz. O escudo é a fé. E é esse escudo que extingue os dardos inflamados do maligno. O capacete é a salvação, e a salvação é a graça. A espada é justamente a palavra de Deus, é o domínio das Escrituras, e é você ter essa certeza de que você tem uma fonte de sabedoria e de autoridade para fazer as suas afirmações, as suas pregações. Ou seja, o pastor, o padre, o pregador, ele não pode interpretar as Escrituras livremente. Ele tem que ter respaldo na congruência e na erudição de um estudioso de teologia, de filosofia e de ciência. Tem muita gente interpretando ao seu bel prazer. Isso aí também está escrito na Bíblia, que ia acontecer, obviamente, qualquer igreja acontece isso, mas que isso é pecado, entendeu? Então, hoje em dia, as igrejas das trevas, elas precisam ser iluminadas porque virou uma igreja do pecado. Tudo bem, se a gente tem que fazer isso, quais são os obstáculos? Porque então, se está escrito claramente que é só vestir a armadura da verdade e imitar o caráter de Jesus Cristo, por que nós não conseguimos? Ou por que certos cristãos dizem que são cristãos, mas apoiam coisas horríveis, como a tortura, a ditadura, a força, o assassinato, a prisão perpétua, a pena de morte? Eu não sei como que combina pena de morte e cristão na mesma frase. Bom, o primeiro obstáculo é a falta de consciência. Por quê? Primeiro, o cristão não percebe que está errado. Ele é arrogante, como diz na Bíblia. Ele tem a crista dura. Ele é orgulhoso. Ele não se enxerga. Um irmão fala para o outro, não, você está certo, você está certo, você está certo. Aí, de repente, ninguém mais raciocina se aquilo está certo mesmo. Está só numa validação ali, uma coisa que não tem a ver com a verdade. Tem a ver com o seu conforto psicológico. Essa pessoa,
a falta de consciência e a pessoa não perceber que está errado significa que ela ainda não se converteu, porque quando você se converte, você aceita Jesus como seu modelo, seu padrão. E essa pessoa tem que parar de se defender. Esse cristão que perceber que está errado, ele tem que parar de se defender e de defender quem ele percebe que está errado. Ele pode até sair da igreja, mudar de igreja, ou fazer o que ele quiser, mas apoiar quem ele percebe que está errado, isso é crime de consciência. Isso não é o papel de um cristão, de um religioso. E é o que mais se vê. Essa pessoa, ela desistiu de melhorar, ela desistiu de se reconhecer como fraco e de pedir o auxílio do modelo de caráter de Jesus e da graça do Espírito Santo. Já que acredita em Espírito Santo, então o Espírito Santo intercedei por nós. O segundo obstáculo é a conveniência. A conveniência é justamente porque tem muita hipocrisia, como no tempo dos fariseus. Tem muita gente vivendo de mercadoria religiosa, vivendo de inspirar medo, de fazer chantagem: se você não fizer isso, ou se você não me pagar, você vai para o inferno, ou a prosperidade jamais vai te alcançar porque o maligno vai devorar o seu patrimônio, os gafanhotos do hoje, e começa uma loucura. Essa conveniência, ela é uma forma de corrupção e ela é uma forma de pecado. Está escrito em Marcos 8,36, abre aspas: com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Ou em outra tradução, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Você tem uma isenção fiscal, vários canais de televisão, o controle sobre o comportamento de milhões de pessoas, e aí? Isso é o céu? É isso que está na Bíblia? Ou está escrito lá que os prepotentes não passarão no céu, mais fácil passar um camelo no buraco da agulha? Metáfora ou não, isso aí é um ensinamento de sabedoria. Muita gente acha que trocou a fé por uma conta em algum banco muito rico. E Jesus não tinha conta em banco. Não estou entendendo esses cristãos. Jesus também nos diz que a tentação é muito grande e que o diabo seduz de várias formas e ele nunca desiste, como no episódio da tentação de Jesus no deserto. Mas nós temos soluções. Aqui algumas soluções, por exemplo, 3 soluções. A primeira solução também Jesus apontou, que é orai e vigiai. Ou seja, você tem que pedir para o Espírito Santo transformar o seu dever naquilo que você deseja fazer, e não transformar o seu desejo no seu dever. Porque se você inverte as coisas, você, por exemplo, tem a sua família para cuidar, e aí você vai abandonar seus filhos, sua mulher, seu marido, quem você cuida, por causa de uma paixão que você conheceu em algum lugar. O século XX muito siga os seus impulsos, tanto faz, mas também não é assim, Existem considerações morais que elas atravessam as programações da época. A gente tem que pensar sozinho o que é certo mesmo. Eu vou abandonar meus filhos e vou, enfim, outro assunto. Vamos voltar para o nosso assunto. O nosso assunto então seria o quê? Desejar a paz, porque a paz, ela é quem origina os direitos. Se você não deseja a paz, você não respeita os direitos. Primeiro você nem reconhece, depois você não tem como manter. Então a paz, ela é a base da jurisprudência, É a base de todas as leis, é desejar a paz. A gente precisa pensar numa cultura de paz. Isso aí, os cristãos aos quais estamos nos referindo, coloquem a mão na consciência. Será que uma cultura de paz é dar uma arma para cada pessoa? Será que é colocar um policial militar dentro de cada sala de aula? Será que a cultura de paz é promover a candidatura, dar apoio a um grupo de pessoas claramente corrupto? Será que isso é de Jesus? Essa é a minha pergunta. E ela não é minha, essa pergunta é sua. Você que se diz cristão devia estar se perguntando isso aí. Eu não. Eu estou defendendo a coerência dessa figura de Jesus Cristo e apontando um problema, porque não pode falar que é cristão e fazer tudo isso. Vamos continuar. A outra solução é que você tem que ter fé. O que significa uma fé? Uma fé é você ter confiança no caráter de Deus. Crer profundamente nessa experiência
de conhecer o transcendental, qualquer que seja a sua religião, né? É uma experiência inegável, ela existe, sempre existiu ao longo de todos os tempos, mas ela também é inexplicável, né? Então a gente tem que respeitar a fé alheia, porque Deus é um só. Deus, ele tem várias expressões, mas God is one. Deus é um só. O absoluto não tem como ter dois absolutos. Então, quando você fala que é evangélico e apoia a destruição de um outro centro religioso, seja de Umbanda, de Candomblé, de qualquer outra coisa, quando você chuta uma santa na TV, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, isso aí é muito grave, porque isso aí você não está respeitando a fé do outro e automaticamente você não está respeitando Deus. Isso é pecado, vocês têm que entender isso. Quem é cristão não pode destruir uma igreja da outra pessoa. Então o que falta como solução aí? O elemento principal, que é o quê? Jesus Cristo mesmo, que é o assunto inicial desse livro aqui. Jesus não faz fofoca, Jesus não faz mentira, Jesus não fala mal dos outros, Jesus não faz comparação com os outros. E é o Jesus que deve ser o modelo de valor para melhorar o caráter de todo o cristão. O dever do cristão é ele se comparar com Jesus Cristo, falar assim, puxa vida, eu estou com um problema aqui de caráter ou de fé, ou eu não estou estudando o suficiente, eu não domino o ensinamento de Jesus Cristo, ou eu não confio em Deus, ou eu não tenho uma profunda consciência do meu dever para com o meu irmão. E tudo isso você adquire por contraste, comparando quem você é com o caráter do seu mestre, que no caso é Jesus Cristo. Eu estou igual a Jesus Cristo? Ou eu estou mandando jogar pedra na mulher mesmo? Eu estou, não, enforca logo todo mundo, mata, vai, crucifica logo. Como que é isso aí? Então, se você não pode falar em nome de você se não for você. E você não pode falar em nome de Jesus se não for Jesus. Isso é mentira, e mentira é pecado. Você é cristão e faz isso, você não é cristão. Você é hipócrita. Tudo bem. Em Coríntios, 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17 a 18, Jesus é comparado a um espelho, justamente para dizer que a gente ilustrar o que a gente estava falando. Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós todos que, com a face descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é o Espírito. Então aqui ele está falando em transfiguração, que a pessoa ela se transforma no Senhor pela imitação de Cristo. Eu só gostaria de lembrar isso aos cristãos. Eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu só organizei uma informação para a gente discutir esse assunto e esse vídeo já está acabando, sério. Tudo bem, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que focar na missão de Jesus Cristo. Qual é a missão de Jesus Cristo? Toda empresa tem uma missão. O que Jesus falou? Faça. Jesus falou, pessoal, galera, vamos ficar próximo de quem precisa, vamos ajudar os pobres. Vamos levar boas novas para quem precisa da gente. Vamos ajudar até onde o nosso braço alcança. Vamos ajudar as pessoas, elas precisam da gente, né? E o que a gente tem que lembrar? Do modelo de vida de Jesus e do amor ao próximo. O que nós vamos escolher? Nós vamos escolher um reavivamento dentro da igreja, uma iluminação dos cristãos, purificação da ignorância dentro da igreja que está precisando. A igreja está novamente cheia de dogmas. Uma das principais questões da reforma protestante era a separação do Estado e da igreja. Agora, como que os evangélicos, alguns, estão querendo eleger tudo, um presidente terrivelmente evangélico, não sei o que, evangélico Nancini? O que é isso? A separação dos poderes é fundamental. Eu posso ser religioso, eu posso ser cristão, budista, hinduísta, macumbeiro, eu posso ser qualquer coisa. Eu só não posso ser intolerante e ignorante. Tá. Por que então que nós não conseguimos fazer isso? Muito brevemente para terminar esse vídeo. Primeiro, falta responsabilidade de cada um. O Brasil ele tem uma religiosidade de barganha, de troca, né? Principalmente troca de favores ou poder. Então eu vou fazer uma promessa, vou fazer um despacho, ou eu vou fazer não sei o quê, ou eu vou ali, entendeu? É uma relação muito desonesta para com
Deus enquanto todo, né? Fica como se fosse uma fonte de favores. No Brasil, poder e religião estão super confusos, até pela nossa história de colonização, né? Existe um movimento aí de teologia da prosperidade que é muito focado no aspecto material das coisas, e o movimento neopentecostal e pentecostal também. Existem pessoas radicais. Eu já vi vídeos de pessoas falando em exército de Cristo, formando verdadeiras milícias dentro de igrejas, uma coisa inimaginável por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi preso e torturado por soldados. Ele não era um soldado. Ele não apoiava o exército romano. Era uma coisa louca o que está acontecendo hoje no Brasil. Outra coisa, a gente confunde pastor com coronel. Quer dizer, o pastor, na figura do coronel, ele é terrível, porque aí ele vai te me dizer como que eu interpreto a Bíblia, com quem eu devo votar, né? E o pastor também não é xamã, né? Porque o verdadeiro xamã, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo mesmo. Se você fica dando tanto poder e tanta autoridade justamente para qualquer pastor, você está desrespeitando Jesus Cristo. O cristão que não tem senso crítico, ele não está bem sintonizado com o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu vim para dar discernimento. Eu sou a luz do mundo. É para dar discernimento. O último é dinheiro, né? Porque no Brasil quem tem pode. Isso gera uma segregação social, racial, uma desigualdade, um corte de gênero terrível, que as mulheres são massacradas, ganham muito menos que os homens, e culmina na maior concentração de renda do planeta Terra. No Brasil, 30% da renda está na mão de 1% da população. São 800, 2.000 famílias que concentram a maioria da riqueza do país. E é uma elite que não se acha brasileira, nunca se reconheceu brasileira, não só é eurocentrista, como também é americanófila ao excesso, no caso de norte-americano, vendidos mesmo, né? E terríveis, né? Não são cristãos porque até na escravidão a pessoa tinha que cuidar do outro. Agora não, eles só querem explorar mesmo, e é uma exploração total da vulnerabilidade do outro, e pior, em nome de Jesus Cristo. Vai para o templo, vai para a igreja, vai para a missa, vai para o culto, faz o mal o dia inteiro, depois se sente perdoado. Eu não sei como. Queria lembrar que se vocês se dizem cristãos, então eu quero saber se vocês foram convertidos. Porque a conversão significa justamente abandonar o mau caratismo e a má cultura de corrupção e todos os seus problemas aí de condicionamento, e vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus que tem aqueles componentes: a sandalinha da verdade, o cinturão da verdade, a sandalinha da paz, né? A espada da palavra, a palavra estudada, e para ficar parecido com Jesus Cristo, como diz o Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus amou. Eu vou terminar esse vídeo com uma conclusão, que é uma frase do pastor Ariovaldo, em quem eu me inspirei para poder organizar essa defesa, e ela é o seguinte: Deus é Pai de todos, está dentro de todos e age por meio de todos. Então todos têm que ter voz e vez. A fé de Cristo é a do serviço ao próximo, por amor a Deus, pois somos todos irmãos. Serviço ao próximo, por amor a Deus. Todos têm que ter voz, todos têm que ter vez. Deus é Pai de todos, está dentro de todos e age por meio de todos. Por isso, todos somos irmãos. Por fim, eu quero agradecer a atenção de todos e de todas por esses 20 minutos de atenção. Agora vocês podem baixar o livro, eu vou colocar a descrição aí embaixo. Repassem ao maior número possível de pessoas. Quem puder e gostar do livro e quiser colaborar, você pode também colaborar com a vaquinha, que o link também vai estar aí de baixo, para a gente poder imprimir e deixar esse livro disponível ao maior número de pessoas, né? Como a distribuição é gratuita, e eu também fiz gratuitamente, então eu preciso da ajuda para a publicação. Muito obrigado, e eu quero terminar esse vídeo com a citação de João 10:10, que Jesus diz para a gente. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida em abundância não é possível com o desmonte dos direitos trabalhistas, com o desmonte do Sistema Único de Saúde, com os cortes na educação. Isso não é vida em abundância. Uma pessoa que faz isso não é cristã. E o cristão que apoia esse governo não é cristão, ele é hipócrita.
Então fica a reflexão, fica o download. Eu desejo a todos muita liberdade, muita alegria, muita coragem, muita força e muita abundância. Tá? Desejo paz a todos os seres. Fiquem com Deus. Muito obrigado.